Graça e paz. Amém? Paz. Que bom, né? Convido a igreja a abrir as suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeiro aos Tessalonicenses 1. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 10. A igreja acompanha atentamente essa leitura de 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez. Pai, nós damos graças ao Senhor pela leitura da Tua palavra e pedimos a instrução, a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a mensagem da Tua palavra para os nossos corações. Nós agradecemos e pedimos esta bênção no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa palavra de Paulo aos Tessalonicenses nos leva a pensar como a palavra bem acolhida produz mudança de vida. A palavra bem acolhida produz mudança de vida. E a forma que a igreja recebe a palavra de Deus determina a forma de vida da igreja. Isso nós vamos perceber nesse texto. Um exemplo de forma inadequada de acolher a palavra de Deus, a gente pode ver no estrago que foi feito na vida da igreja por conta do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, conhecido pelo menos superficialmente, da maioria de nós, é uma reação. No livro A História da Teologia Cristã, do historiador Roger Olson, ele fala muito a respeito de várias coisas e entre elas sobre o liberalismo teológico. E da forma que ele coloca, a gente entende que, por conta do iluminismo lá do século XVII e no auge da modernidade, com o avanço da cultura, da filosofia, da ciência, naquele período lá do século XIX, então se levantaram alguns teólogos preocupados, até com uma boa intenção, porque a teologia estava ficando para trás na visão deles. Com o avanço da ciência, a modernidade indo à frente, a fé cristã, o cristianismo estava sendo relegado a uma religião folclórica, de crendice, de superstição, e isso preocupava então esses teólogos que queriam mudar essa situação. A teologia estava ficando envergonhada, porque
a modernidade, né, estava no auge, a ciência avançando, a cultura, a filosofia, e a teologia, a fé cristã estava ficando vista como atrasada, ficando para trás. Então isso preocupou aqueles teólogos daquele período que então quiseram tomar alguma atitude. Precisavam ajustar a teologia à modernidade, à luz da razão. Então, eles começaram a dar uma resposta para essa modernidade, mudando a teologia. Isso é, em resumo, a ação dos teólogos liberais. E eles, então, entraram com essa ação, mas foi uma ação desastrosa, porque com esse intento de querer colocar a razão, mostrar que a teologia não era atrasada, mas usava a razão, então a ação deles acabou sendo desastrosa. Teólogos liberais, mais extremistas, radicais, eles começaram então a descartar algumas doutrinas fundamentais, porque a Bíblia não podia mais ser concebida literalmente. Não é o texto literal, aquilo que você vê como milagre, não. Começa a ver como mito e deixa de lado. É crendice. Então, o liberalismo teológico tem essa ação e começa, então, a mudar a visão, a forma de acolher a palavra de Deus, a Bíblia, que para a modernidade, para aquelas pessoas, era coisa passada, antiga, atrasada. E aí, com essa ação, então, o que eles fazem? Eles deturpam a palavra de Deus. Começa com as doutrinas fundamentais, desacreditando e desmentindo a doutrina da Trindade, não é? Os milagres sobre Jesus, o nascimento virginal de Jesus, a divindade de Jesus, a ressurreição, tudo isso eles deixaram de lado, porque são coisas que a compreensão somente pela razão não podia conceber. Então eles deixaram de lado. Começaram a mexer com essas coisas, mudar. Com a palavra de Deus, então, eles não podiam ter essa leitura literal da palavra de Deus, dos milagres, teria que interpretar à luz da razão. Então, com isso, deturparam a palavra de Deus. Negavam, então, a inspiração sobrenatural da palavra de Deus, negavam a inerrância da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, autoridade absoluta, como nós pregamos que a palavra, a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, é a fonte de autoridade da igreja, é a palavra de Deus. Então começaram a negar essas coisas, prejudicando, deturpando a forma como nós temos que acolher a palavra. Isso trouxe consequências devastadoras na vida da igreja. Igrejas, continente europeu, que foi o berço do protestantismo, hoje chamado de pós-cristão, onde templos grandes e bonitos se transformaram em museus, bares, boates e coisas desse tipo, onde a população, a cada ano, menos pessoas frequentam igrejas. Isso na Europa, ramificações que foram para os Estados Unidos, chegando no Brasil, também influenciando a formação teológica nos seminários no Brasil, e causando todo esse estrago na vida da igreja. Por quê? Por mexer na forma como nós devemos acolher a palavra de Deus, tentando defender o cristianismo desse atraso diante da modernidade, acabaram então fazendo esse estrago na vida da igreja. Essa é que é a verdade, assim, resumidamente. O apóstolo Paulo aqui, ele fala com os tessalonicenses. Nesse contexto, ele tinha recebido uma carta de Timóteo. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova, tinha poucos anos. E Paulo, então, preocupado com aquela igreja, ele manda Timóteo ver como é que estava a igreja. Então,
lendo a carta, o relatório que Timóteo havia trazido, então Paulo, ele dá graças a Deus pelo modo como os tessalonicenses estavam vivendo. E aí a gente percebe o que fez a diferença na vida dos tessalonicenses. Como que a palavra de Deus, né, fez diferença na vida deles, que repercutiu em toda a parte, por todo lado. Não só na Macedônia e na Acaia, mas por todo lado repercutiu a palavra de Deus. O que fez a diferença na vida deles? E aí a gente pergunta, que diferença a palavra faz em nós, que o mundo vê e repercute? Tomando a vida dos tessalonicenses, aqui nesse trecho da palavra de Deus, como referência, como modelo para avaliarmos a nossa vida. Então isso depende de como nós acolhemos, de como nós concebemos, que hermenêutica, que leitura a gente faz da palavra de Deus. E a gente vai ver algumas coisas aqui, mostrando essa diferença na vida dos tessalonicenses, que deve estar presente nas nossas vidas também. Se nós queremos ser diferentes e fazer diferença, nós temos que olhar para de que forma nós estamos acolhendo a palavra de Deus. A palavra bem acolhida produz mudança de vida. A primeira coisa que a gente vai ver, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo fala que, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo mostra 3 características na vida do povo que demonstravam o estilo de vida que eles tinham, como que eles estavam vivendo. A fé, a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firme esperança no Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança. A fé operosa era uma fé vivida na prática. Não era só uma fé professada. Não era uma fé abstrata, né, que a gente professa, fala uma ideia de fé, mas que a gente não vive na prática. Era uma fé operosa, vivida na prática. Um amor abnegado, aquele amor que renuncia aos próprios interesses, para servir aos outros, para repartir com o necessitado, ter empatia daquele que está sofrendo, se colocar na pele dele, do sofrimento dele, perdoar. Nós precisamos ter esse amor prático nas nossas vidas, e é isso que os tessalonicenses estavam vivendo, essa fé prática, vivida, não só professada, esse amor abnegado, que renuncia os próprios interesses. Como o Senhor, como o apóstolo João fala lá em 3,18, ele fala, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E era assim que os tessalonicenses estavam vivendo. E a terceira característica é a firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança no Senhor era a forma como eles estavam vivendo, esperando, a esperança deles. Não era nos recursos terrenos, nas coisas do mundo corruptíveis. Aquele que está firme na esperança, essa firme esperança no Senhor Jesus, é aquele que não vive agitado de um lado para o outro por todo vento de doutrina, como Paulo fala aos Efésios, que nós devemos crescer para não sermos como crianças, agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Está firme, porque tem uma esperança firmada no Senhor. Ele tem essa esperança porque ele crê que Cristo ressuscitou. Ele espera não apenas em Cristo, não apenas nesses dias, como Paulo fala aos Coríntios 15. Se nós esperarmos em Cristo apenas para esses dias, somos os mais infelizes dos homens. A esperança dos tessalonicenses, então, era uma firme esperança, porque eles esperavam a esperança no Senhor, porque o Senhor venceu a morte, ressuscitou. A esperança que o Senhor
virá na consumação do reino. A esperança que teremos a redenção do nosso corpo, como Paulo também fala aos Romanos. Essa esperança não é uma esperança em coisas que ficam por aqui, mas a esperança no Senhor Jesus Cristo. Quando há esperança no Senhor, é esperança no que o Senhor fez, no que o Senhor é e no que Ele fará. Quem tem a esperança firmada em Cristo, sabendo disso, está firmado. Não vai estar agitado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Essa firmeza da esperança que os tessalonicenses viviam. O versículo 4 fala que Paulo dizendo assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A eleição deles era reconhecida, era evidenciada pela forma como eles viviam. Você foi eleito? A sua vida evidencia a sua eleição? É gostoso dizer que é eleito, né? E muita gente interpreta errado, dizendo que já sou eleito mesmo, né? Fui salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer jeito. Não. A forma de vida vai evidenciar a sua eleição. É isso que Paulo diz aqui no versículo 4. E por que tudo isso? No versículo 5 ele fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Por que eles viviam desse jeito? Como a palavra chegou até eles. Esse é o primeiro ponto. Como a palavra chegou até eles. Não apenas em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. É por isso que eles viviam dessa forma. Então, nós temos que pensar em como a palavra chega até nós. E nós temos que nos preocupar com isso, sim. Como a palavra tem chegado até nós. Em palavras, simplesmente, em poder, no Espírito Santo, trazendo plena convicção. Essa palavra, no poder, no Espírito de Deus, ela traz plena convicção. A plena convicção é o que ela produziu, o que essa palavra produziu no coração deles. Convicção, plena convicção de que o Evangelho é a verdade. Essa era a convicção que eles tinham no coração. A convicção de que o Evangelho é a verdade, de que Cristo veio ao mundo, de que Cristo pagou a nossa dívida lá na cruz, de que Cristo está vivo, ressuscitou, está vivo e Ele intercede por nós, e que Ele vai voltar na consumação do reino. E os santos, o povo de Deus, terão seus corpos ressuscitados, a redenção do nosso corpo, e vamos estar eternamente com Ele. Essa era a convicção, isso é o Evangelho que Paulo anunciou, com o poder do Espírito Santo. E a convicção que eles tinham no coração não era um convencimento por palavras bem elaboradas, como Paulo diz aos Coríntios, quando eu fui ter convosco, não fui com palavra de sabedoria humana, com persuasão da eloquência, da habilidade do homem de falar, de montar suas frases e convencer as pessoas. Não, é a convicção do poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, Ele coloca no coração essa convicção, que às vezes é até difícil de você explicar para alguém que não conhece, mas é a convicção que você tem no coração, é no íntimo, é pessoal, não é apenas convencimento, mas é uma certeza que o Espírito produz no coração através da palavra. Essa é a plena convicção. Eles tinham a plena convicção, como resultado de a forma como a palavra chegou até eles. Como Paulo disse, a minha palavra, o Evangelho, chegou até vocês não só em palavras, mas em poder, no Espírito e em plena convicção. Nós, irmãos, precisamos orar para que a palavra chegue a nós com poder, no Espírito Santo. Os grandes avivamentos, despertamentos da igreja surgiram do púlpito. Homens levantados por Deus, com luz na mente e fogo no coração, foram usados por Deus para mover
a igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Então, a nós cabe nos preocuparmos com isso, como a palavra tem chegado até nós, e orarmos pedindo a Deus que levante homens para serem usados por Ele, para trazer essa convicção, para pregar com o poder e autoridade, o poder do Espírito Santo e a autoridade da palavra de Deus, e tocar nos nossos corações, e trazer a convicção do Evangelho, a convicção no nosso coração, para nós podermos viver como os tessalonicenses, para nós termos uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza na esperança em Cristo. É preciso nós termos, que a palavra chegue até nós com esse poder, e nós precisamos orar por isso. Às vezes a gente fica na expectativa de ouvir o pregador, não é? Graças a Deus a gente já teve oportunidades aqui nesse púlpito de ter mensagens que tocaram no nosso coração, homens usados por Deus, e deve ser a nossa oração não só de esperarmos passivamente, mas orarmos por isso. Pedimos a Deus que levante homens, como no passado levantou, homens como George Whitefield, Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros homens da história que Deus usou poderosamente e fez transformação, mudança na vida da igreja. Então, nós devemos pensar nisso e orar por isso. Mas, além da forma como a palavra chegou até eles, também a gente pode ver outra coisa, como eles receberam a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade de receber a palavra de Deus. Aqui, a forma como a palavra chega depende de Deus usar homens para pregar. Mas e como nós recebemos a palavra de Deus? Né? Então a gente vê no versículo 6, ele continua dizendo: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra, posto que em muita tribulação, ou seja, apesar da tribulação, porque eles estavam passando por tribulação, eles eram perseguidos pelos judeus ali de Tessalônica, e em meio a muita tribulação, porém, com alegria do Espírito Santo. E é difícil, às vezes, para a gente entender isso, porque receber algo com alegria, a gente entende numa circunstância agradável, uma circunstância boa, de festa, de comemoração, de você ganhar um presente e receber algo com alegria. Mas, em meio a muita tribulação, como que é possível receber algo com alegria? Só é possível se essa alegria for alegria do Espírito Santo. Eles receberam com alegria do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação, mas eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Tem uma passagem em João 16 que o Senhor Jesus diz assim, ele estava falando sobre a morte e a ressurreição dele, e ele diz para os discípulos: assim também agora vós tendes tristeza, por causa da morte dele que estava próxima. E continua: mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha onde está essa alegria, que Jesus está falando para os discípulos: vocês vão ficar tristes, porque eu vou morrer, mas depois eu vou ver vocês de novo, e aí vocês vão ter uma alegria que ninguém pode tirar de vocês. Imagina a experiência dos discípulos que caminharam com Jesus e depois da morte ficaram perdidos, dispersos, tristes, e de repente eles encontram Jesus vivo. E a alegria que eles tiveram, a alegria de saber que a morte foi vencida, o maior inimigo do homem, o problema que não tem solução, que causa mais medo da incerteza do que vem depois, do fim, a morte, que é o salário do pecado. Mas agora ela foi vencida, porque Cristo ressuscitou, e essa alegria ninguém poderá tirar de vocês.
É o que ele está falando para os discípulos. Essa alegria do Espírito Santo que os tessalonicenses podiam receber, mesmo em meio a muita tribulação, era possível receber. Então é possível, irmãos. Não é uma regra, né? A gente pode ficar com medo. Não, se eu não receber a palavra no meio de tribulação, eu não vou ter alegria. Não, mas é possível. Não é uma regra receber no meio da tribulação, mas é uma regra receber com alegria. Nós precisamos ter essa alegria do Espírito Santo ao receber a palavra. E isso faz toda a diferença. Que alegria, não é? Que ninguém poderá tirar. Não é a alegria ilusória do triunfalismo, essa mensagem do triunfalismo que você só tem vitória, que é só alegria, que é só coisa boa, que não tem adversidade, que não tem dificuldade, que os seus problemas serão todos resolvidos, você não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dificuldade financeira, de relacionamento, acabaram os seus problemas. Você vai ser triunfante em tudo. Não. Não é essa a mensagem. Essa alegria é pela convicção que você recebeu. Aquela convicção que os tessalonicenses tinham no coração, que veio pelo poder do Espírito Santo. É por isso que eles tinham essa alegria, mesmo na tribulação. É pela convicção do Evangelho, de que Cristo ressuscitou, de que Cristo habita em nós pelo Espírito Santo, e que nós temos certeza que nele nós temos vida, porque ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, e promessa de vida eterna. E nós não precisamos mais ficar perdidos com uma alegria condicionada às circunstâncias desse mundo. Mas a alegria do Espírito Santo, ela é colocada com essa convicção que nós temos em Cristo, e a nossa esperança está firmada em Cristo. Essa é a alegria que nós podemos ter. E isso produz também algo na vida do crente. Quando eles recebem dessa forma a palavra de Deus, veja que nos versículos 6 e 7 ele vai falar de duas coisas que acontecem na vida deles, que eles se tornam. No versículo 6 ele diz que, tendo recebido a palavra, no começo, né, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em alegria. No 7 ele diz, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Vos tornastes discípulos, seguidores, e vos tornastes modelo. E aí nós paramos para pensar na nossa vida, a exemplo dos tessalonicenses. Se a palavra vem até nós com poder, se nós recebemos a palavra com alegria, no que nós temos nos tornado? Será que nós temos nos tornado em algo? Eles se tornaram discípulos e se tornaram modelos para os outros. A gente se torna discípulo, servos, aquele que segue os exemplos, e depois se torna modelo, que serve de exemplo para outros. Se a palavra de Deus chega a nós em poder e nós recebemos ela com essa alegria do Espírito, com a convicção, nós temos que nos tornar alguma coisa. O que eu tenho me tornado? Será que eu tenho ficado a mesma coisa, não tenho me tornado em nada? Precisamos pensar nisso. Cada um de nós, na nossa experiência pessoal. Quem assim recebe a palavra de Deus, não continua vivendo da mesma forma. Nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo e modelos para outros. Como a palavra tem chegado a nós, como nós temos recebido a palavra. A palavra bem acolhida produz mudança de vida. Tem um terceiro ponto, que é a repercussão que a palavra tem através deles. A palavra que chega com poder, que é recebida com alegria,
ela também repercute na boca de outras pessoas, como ele diz aqui dos versículos 8 a 10. Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não só na Macedônia e na Acaia, que ficavam ali, a Macedônia ficava ao norte de Tessalônica e a Acaia ficava lá embaixo, ao sul, e ali repercutiu, mas não só ali, foi além, por toda parte, repercutiu a palavra. Versículo 8 ele diz: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo não precisava acrescentar, não precisava retificar, arredondar, consertar. Não, mas deixa eu completar aqui, vocês não entenderam muito bem o que aconteceu. Não, ele não precisava. Não precisava acrescentar coisa alguma na vida deles. Aqui é interessante a gente pensar sobre isso. Eu me lembro de um missionário que estava dando um testemunho, estava dando uma entrevista num programa de rádio, e perguntaram para ele: qual é a maior dificuldade que você tem lá no campo missionário? Ele disse: a maior dificuldade é desfazer o que o meu antecessor fez lá. A maior dificuldade é consertar o erro que deixaram antes de mim. Isso Paulo não teve esse trabalho. Ele não precisava acrescentar nada ali. Olha que beleza de igreja que era para Paulo. Não é à toa que ele está ali dando graças a Deus por essa igreja, se alegrando por eles e dando graças a Deus pela forma como eles viviam e como a palavra repercutiu deles na boca de outras pessoas. A fé deles era tão consistente que isso foi divulgado para todos. É o testemunho fiel na vida deles. E as pessoas davam testemunho da conversão deles. Versículo 9, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o evangelho, o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Paulo está dizendo: eles mesmos proclamaram o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês se converteram. Como, deixando os ídolos, vocês se converteram para servir ao Deus vivo e esperar a vinda de Jesus. As pessoas lá de longe, além da Macedônia e da Acaia, eles mesmos falam de vocês, de como foi a conversão de vocês, como vocês mudaram de vida, como vocês deixaram os ídolos e passaram a servir a Deus e a esperar dos céus o Senhor Jesus Cristo. Vida transformada produz repercussão da palavra. A palavra bem acolhida, ela produz transformação de vida. A vida transformada produz repercussão da palavra para alcançar outras vidas. E note que a esperança deles dos céus, aguardam dos céus o Filho, a firmeza da esperança deles em Cristo, a plena convicção que eles tinham. Ao contrário dessas vertentes aí do liberalismo teológico, uma delas era chamada o evangelho social, que surgiu nos Estados Unidos, e que eles acreditavam assim que o reino de Deus seria através de uma redenção social. As instituições vão se acertar, vamos aplanar as coisas aí, tirar a desigualdade social. Isso é a visão de reino de Deus na terra, do evangelho social, chamado evangelho social, mais ou menos assim. A visão que aquele que tem a convicção, a plena convicção, que recebe a palavra de Deus que vem com poder, recebe dessa forma, ele espera dos céus. Dos céus.
É a palavra de Deus que diz e dá essa convicção ao nosso coração. Não é pela razão como aqueles queriam ter. Nós não anulamos a razão. É lógico que não, Deus usa a nossa razão para entendermos a palavra. Mas o Espírito Santo nos dá a convicção no nosso coração de que Cristo está vivo nos céus e que Ele vai voltar e os corpos dos santos terão a redenção. É isso. Não é um reino que vai se estabelecer aqui, não. É até absurdo para a gente ter essa lógica, né? Porque a gente não vê as coisas melhorando para acabar desse jeito, infelizmente. Né? O reino de Deus, ele foi já instaurado, ele vai ser consumado quando Jesus voltar. Então eles aguardavam dos céus o Senhor Jesus, não o Jesus histórico, um modelo de moralidade para transformar a sociedade. Não, o Jesus Deus dos céus. Nós cremos nisso. A Bíblia nos apresenta dessa forma o Evangelho. E é isso que nós esperamos. Que repercussão a palavra tem na boca das pessoas pelo nosso testemunho de vida, por aquilo que ela tem produzido na nossa vida, pela transformação, por aquilo que nós temos nos tornado. Que repercussão ela tem lá fora? A gente sabe que tem o dever de pregar o Evangelho e sabe que tem o dever também de ter o testemunho pessoal de vida. Qual é a repercussão que tem na boca das pessoas a transformação da nossa vida por meio da palavra, pela forma como nós recebemos a palavra? O que ela tem repercutido através das nossas vidas? Que importância a palavra de Deus tem na sua vida? Você quer viver como os irmãos tessalonicenses? Uma vida transformada? Que a palavra de Deus venha até nós com poder. Que nós oremos por isso. Para que Deus use, levante pregadores e use-os com poder e com autoridade. Que nós possamos receber com alegria do Espírito essa palavra. Essa alegria que ninguém pode tirar. Seja essa alegria no nosso coração, pela convicção que nós temos do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o motivo da nossa alegria. Que seja com essa alegria e que a palavra repercuta na boca das pessoas, que venha a transformação nas nossas vidas. A palavra bem acolhida produz transformação de vida. E aí então você poderá viver assim como os irmãos tessalonicenses. Nós poderemos viver assim, uma fé operosa, não só professada, mas uma fé vivida mesmo. Um amor abnegado, que renuncia aos próprios interesses, que reparte com o necessitado, que tem cuidado com os irmãos, que perdoa, que não tem ódio no coração, que não quer execrar aquele que pecou, mas que tem amor, que demonstra esse amor no perdão. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, segundo João, é mentiroso. Não é? Então que nós tenhamos esse amor abnegado, que nós poderemos ter essa firme esperança, essa convicção, que nos traz alegria, que ninguém pode tomar, ninguém pode tirar de nós. Se nós estivermos firmados em Cristo, vivendo desse jeito, recebendo essa palavra de poder, com alegria, e vivendo de modo que ela repercuta na boca dos outros, por causa das nossas vidas. A palavra bem acolhida produz transformação de vida, e produz a repercussão da própria palavra, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nós possamos viver assim. Amém?